Boa noite, meu nome é Nick. Essa é uma apresentação da disciplina de Realidade Virtual e Realidade Aumentada, onde a gente tem que escolher um artigo e apresentar sobre ele, um survey. Então, o artigo que eu escolhi é chamado VR Content Creation and Exploration with Deep Learning, a Survey. Ele foi escrito por Miao Wang, Xuquan Liu, Yu Jun Li e Fang Lue Zhang. Ele foi publicado em 23 de março de 2020 no Journal Computational Visual Media. Então, inicialmente, na introdução, é declarado o conceito de VR. Ele é definido pelos autores como uma tecnologia que oferece uma simulação artificial gerada por computador de um ambiente na vida real. Ele também dito na introdução sobre o marco de 2014, que eles chamam de nova era, quando esses dispositivos, o Oculus Rift e o HTC Vive, ficaram disponíveis para uso comercial. Lá ele também define o ambiente virtual em dois tipos. O primeiro é modelos e cenas 3D, tridimensionais, criadas virtualmente, e o segundo é imagens e vídeos reais. Na introdução também é falado sobre Deep Learning, então a ideia é utilizar o Deep Learning nas tarefas de criação e exploração de conteúdo para aumentar a eficiência, capabilidade e efetividade. Então também é importante a gente ressaltar a diferença do conteúdo regular para o conteúdo VR. Porque no conteúdo VR ele é muito mais complexo, porque temos o Field of View, ou campo de vista, e é um ambiente 360, por isso já é mais complexo, mais informação ali. E o segundo é a questão de experiência imersiva. Como o usuário está numa experiência imerso, né, dentro desse ambiente 360 graus, é necessário que as imagens tenham uma qualidade muito maior. Então qualquer alteração é necessário maior qualidade. Aqui a gente tem a taxonomia desse paper que foi escolhido. A gente não vai entrar em profundidade em todos os aspectos, porque senão o nosso tempo não vai dar conta. Então, só quero ressaltar esse ponto. Então, aqui na seção 2.1 do paper, é tratado a criação da imagem e vídeo do panorama. Então, esse pipeline, geralmente, o pipeline convencional consiste em duas etapas. Primeiramente, é a transformação na imagem 2D, e segundo, a costura dessa imagem transformada a partir das features, ou esses pontos específicos detectados na imagem. O problema é que se houver algum problema na informação desses pontos, ou eles estiverem ausentes, a costura não é feita com sucesso. Então, continuando aqui, para resolver esse problema, existe a homografia profunda, que utiliza uma perda tripla para garantir o reconhecimento do conteúdo, e a previsão de correspondência de pixels ou células de malha. Então, aqui o Ye et al. Ele escreve um artigo, né, sobre o modelo Deep Mesh Flow, que prevê um campo de movimento a partir de várias imagens, utilizando os movimentos associados nos vértices dessas malhas. Então, ele faz a costura através desses movimentos dos vértices. E o trabalho do Lei et al., que ele aponta um problema na costura das imagens ou frames em termos de interpolação espacial. Então, é feita a união perfeita dos frames do vídeo utilizando uma camada da rede de interpolação de Push-Broom com a ajuda de estimativa de fluxo. Então, para entender melhor, aqui a gente tem o trabalho deles, né, esse que eu acabei de falar. Então, aqui a gente tem um array de câmeras, com a câmera do view esquerda, do meio e do right. Então, é feita uma transformação cilíndrica, feita a projeção cilíndrica, uma transformação morfológica na câmera 2D. Em seguida, feita a costura. Então, junta o lado esquerdo, o meio e o direito, faz a transformação, costura e tem a saída aqui. Na seção 2.2 é feita a reconstrução 3D e renderização baseada em imagem. É sobre a reconstrução 3D e renderização baseada em imagem. Então, são dois pontos importantes. O primeiro ponto é a informação geométrica, que as imagens e vídeos na vida real carecem dessa informação geométrica, justamente para quem está imerso lá dentro ter uma navegação e exploração mais interativa. E o segundo ponto é a renderização da imagem. Então, é utilizado métodos de reconstrução vão ser agrupados em determinadas categorias que vão ser ditas adiante. E nessa parte aqui da renderização é sintetizar ou melhorar a imagem a partir de novos pontos de vista. Então, o primeiro ponto que foi agrupado é o ponto das cenas gerais, que é o trabalho do Redman et al. É uma rede convolucional chamada Deep Blend, que dado como entrada um conjunto de imagens de diferentes pontos de vista, ele obtém imagens da imagem varpada e a imagem gerada através de imagens dadas como entrada. Com base nessas informações, ele vai gerar os pesos para
mesclar esses pixels de cada uma das visualizações. E aqui a gente tem uma descrição melhor, né, desse trabalho dele. Então aqui a gente tem uma malha, tem os mosaicos dessa malha. Então feito os pesos com essas informações que foram utilizadas, e esses pesos são inferidos na imagem, e o resultado é uma blended image, né, que os pixels são fruto dos pesos atribuídos. E na seção 2.2 é falado das faces, né? Então, tem o trabalho do Teller et al., que é um autoencoder convolucional profundo. Então, basicamente, o trabalho dele visa reconstruir a face a partir de uma única imagem. Utiliza um encoder para a extração de parâmetros semânticos, parâmetros como pose, forma, expressão, reflexo da pele, iluminação, e um decoder baseado em modelos diferenciáveis. Então, aqui a gente vai ter uma entrada, uma imagem de entrada, é feita uma reconstrução. A partir dessa reconstrução é feita a malha geométrica, a reflectância da pele e a iluminação, e isso tudo nos possibilita criar um modelo 3D dessa imagem. Outro ponto importante é os corpos, né? Então, o artigo do Call et al. Fala sobre uma rede convolucional que reconstrói o modelo de um corpo que tem um ruído, tem muito ruído na nuvem de pontos. Então, para entender melhor, aqui a gente tem a nuvem de pontos. Essa aqui é a representação da arquitetura 3D FCN. Ela é dividida em dois estágios. Primeiramente, a partir de um voxel array, né, de baixa resolução, ele entra na arquitetura, é produzida uma representação intermediária. Essa representação intermediária regressa a esse voxel, né, de baixa resolução, e prediz os remendos para o refinamento do modelo. Então aqui é feita uma espécie de remendos, né? E para cada um desses remendos, desses patches refinados, um bloco correspondente do voxel de alta qualidade, de alta definição, é inferido na rede. E esse bloco pode substituir o bloco correspondente de baixa resolução para a melhoria do modelo final. E aí no final a gente tem a malha reconstruída a partir do modelo reconstruído em alta definição. Na seção 2.3 é tratado da manipulação de modelos 3D. Então, aqui temos o trabalho do Gao et al. Ele utiliza redes adversárias generativas, para a transformação morfológica de uma malha. Então, é transferida uma deformação de uma determinada malha, de um conjunto de dados, de forma desemparelhada. Então, a gente vai ter um source, vai ter um target. Então, as formas de origem e destino são codificadas por duas Variational Autoencoder. E, por fim, é empregado o GAN para encontrar o mapeamento entre a forma de origem e a forma de destino. Então, a gente vai ter um esqueleto magro e um esqueleto gordo. E aí as transformações morfológicas de um são atribuídas ao outro automaticamente. Aqui tem a arquitetura. Então, também na seção 2.4 é tratado da composição da cena 3D. Nós temos o trabalho do Yan et al. São duas redes, uma RNN, uma Recurrent Neural Network, para predizer as partes e movimentos de uma nuvem de pontos, e outra a rede de localização e completude, que ela faz a interação entre os objetos e relação entre os objetos. Então a gente tem uma determinada cena, essa cena é populada com objetos, a partir da interação desses objetos. Também tem na seção 3 tratado da análise do conteúdo do VR. Essa parte é feita a extração semântica ou significado dos elementos que compõem um ambiente para conseguir interações sofisticadas com aplicações VR. Outro ponto importante também é o conforto dos usuários enquanto explorando ou realizando essas interações. Então, na seção 3.1 é a detecção e reconhecimento. São consideradas reconhecimento e detecção de objetos, tarefas de visão computacional. Elas são essenciais para VR e as CNN são consideradas uma das mais efetivas ferramentas de visão computacional. Porém, o problema da distorção causada por imagens e vídeos 360 reduzem muito a performance das CNNs. Para isso existem duas soluções. Uma delas é a adaptação do kernel, é a mudança do kernel para oferecer suporte a uma representação equiretangular, e a outra é a mudança da representação da imagem de entrada, acrescentando ou também acrescentar a semântica na entrada da imagem. Então aqui a gente tem um trabalho do Suan Grauman. Ele criou um KTN, né, que é chamado de Kernel Transformer Network,
que basicamente adapta uma CNN, um modelo pré-existente, sem precisar retreinar para uma imagem. Então ele faz uma transformação no kernel para a perspectiva 360, não precisando necessariamente retreinar o modelo. Então, na seção 3.1 é tratado da análise de cybersickness. Então, a gente tem um ambiente virtual. A gente sabe que causa, em algumas pessoas, em alguns contextos, desconforto, enxaqueca, náusea, vômito, enjoo e sonolência. Para resolver isso, tem um trabalho do Kim et al. Ele utiliza uma CNN para codificar a representação cognitiva de um espectrograma, um encefalograma. Então, aqui a gente tem um vídeo VR e cada frame desse vídeo VR são extraídas features espaciais. Então, é feita uma concatenação tanto das features visuais ou espaciais, como uma concatenação das features cognitivas que foram extraídas do encefalograma. E baseado no cruzamento desses dois dados, é obtido um level de cybersickness. Na seção 4, nós temos, para aumentar a interação sem contato com o Deep Learning, são necessárias flexibilidade de exploração de conteúdo. Interações naturais entre humanos e ambiente virtual. Para isso é utilizado o Deep Learning no quesito de estimação de poses humanas, reconhecimento de gestos nas mãos e predição de olhar. Na parte da seção 4.1 é tratado da estimação de poses humanas. Então, para aumentar a estimação de poses humanas, é necessário uma boa tradução dos movimentos naturais. Nessa parte do paper são definidos dois cenários de aplicação. O primeiro é uma única pessoa e o segundo várias pessoas. Tem o trabalho do Toshev e Ziggy. A primeira DNN, um ponto de partida foi a primeira DNN para estimação de pose humana, chamada Deep Pose. E aqui tem os outros trabalhos do Pichulin et al., que é o Deep Cut, que é a partir de uma única imagem 2D define poses para cada pessoa na foto. Então, a gente pode ter uma só pessoa ou várias pessoas. E um trabalho que eu achei bem legal o nome, que é o trabalho do Bugeral, que eles chamaram de Keep It Simple, ou Mantenha Simples. Então, esse Simple significa Skinned Multi-Person Linear Model. Então, ele inicialmente utiliza esse Skinned Multi-Person Linear Model para predizer a localização das juntas do corpo. E baseado nessas juntas do corpo, ele encaixa o esqueleto nessas juntas. Na seção 4.2 é tratado do reconhecimento de gestos de mão. Então, gestos de mão provém uma maneira natural de interagir com o ambiente VR. E tem o trabalho do Oberweger et al., que é uma comparação. Primeiramente, ele começa o trabalho falando uma comparação de diferentes CNNs, faz a localização 3D das juntas a partir de um mapa de profundidade. E aí ele tem a proposta dele, que é ter um modelo de mão. Então, é refinada a localização dessas juntas a partir desse modelo. Então, aumenta a precisão e reduz o tempo computacional. Na seção 4.2 é tratado da predição de olhar. Então, ela beneficia a criação de conteúdo tanto no quesito comercial, como no quesito tecnológico, saber onde as pessoas estão olhando, os usuários estão olhando. Tem um trabalho do Sheng et al., que é chamado, ele propõe a predição grosso para o fino. O que significa isso? O grosso seria a imagem do rosto, que vai ter uma visão mais ampla de onde a pessoa está olhando, e o fino seria exatamente a direção focal dessa imagem do rosto. E ele chama esse modelo de CIANET, que é uma rede neural adaptativa. Aqui a gente tem a representação. Na seção 5, a gente tem a manipulação de conteúdo profundo VR. Então, aqui é tratado uma mudança de paradigma que houve, né? Que é uma mudança de paradigma que houve da pesquisa de manipulação de conteúdo de mídia visível. Ela foi de modelagem axiomática para a modelagem dirigida a dados. Portanto, é muito importante as DNNs, né? Então, na seção 5.1 a gente tem a edição de vídeo e imagem VR, tem o trabalho do Hu et al. Então, ele criou um agente baseado em Deep Learning, ele chama esse agente de Deep 360 Pilot, então, literalmente, pilota automaticamente nos vídeos 360 graus. Ele escolhe diferentes pontos de vista, então aqui a gente tem um esquema, né, tem um ponto de atenção, e ele foca uma imagem mesmo na perspectiva do usuário nesse determinado ponto. É como se fosse um cameraman mesmo. Na seção 5.2 tem a melhora de imagem de vídeo com HMD. HMD é uma sigla para Head Mounted Display, que é o óculos VR. Então, obviamente, você está usando o óculos, existe uma oclusão na região dos olhos. Então, tem um trabalho do Wang et al., que ele utiliza uma GANs para fazer a completude automática da visão. Então, aqui tem a imagem, tem uma determinada pessoa com o óculos virtual. E aqui a imagem de referência
e então a partir dessa imagem de referência é construído um resultado usando a imagem com o óculos, com a pessoa sem o óculos. E aqui outro exemplo igual. Na seção 5.3 a gente tem Foveated Rendering, ou esse Foveated vem de Field of View. Então, por exemplo, é inspirado no sistema visual humano, né? O sistema visual humano realiza a acuidade espacial através da retina. Se nós focamos num objeto de interesse, os demais objetos ficam desfoques. Então, é desejável que a renderização realize seja adaptativa, né? Porque se a gente consegue realizar a diminuição de resolução do externo, a gente tem a diminuição dos dados. E sem o usuário sentir a falta da informação, porque vai estar coincidindo com a retina dele. Então tem um trabalho do Guenther et al. Que divide a cena em 3 camadas. A camada interna, obviamente, que é a camada que o usuário está focando, vai ter alta resolução. A borda ao redor dessa vai ter uma resolução média e a externa vai ter baixíssima resolução. Então, alta resolução no ponto focal. E dessa forma diminui bastante a informação, os dados trafegando, mas sem o usuário sentir falta de informação. Aqui também, na seção 5.4, tem a parte de reconstituição facial. O próprio o trabalho do Kim et al., né? Que vou estar descrevendo essa imagem, mas a reconstituição facial é bem sugestivo o que faz, né? Então a gente tem um target, um vídeo de target, no caso aqui é o vídeo do Barack Obama falando, e o source, que é um vídeo do rapaz que escreveu falando. Então a gente vai ter uma reconstrução, né, desse modelo e vai ter alguns parâmetros de iluminação, identificação, pose, expression e eyes. E baseado nisso vai ser feito um blend, né, uma modificação dos parâmetros do target e renderizado através da GPU esse modelo. No final a gente vai ter o encoder e o decoder gerando o vídeo de saída, como se fosse o Barack mesmo falando, né? Isso aqui é o famoso deepfake, né? Que repercutiu muito. Conclusão. A criação de conteúdo DNN é feita utilizando os dados do mundo real. Então é feito a criação e exploração de conteúdo, é um tópico fundamental. Então a gente conclui que é utilizando dados do mundo real. A DNN para análise de conteúdo retorna uma melhor interação. Basicamente eles só falam o que foi trabalhado no artigo. E as futuras direções de pesquisa é o paralaxe de desenvolvimento para imagem e vídeo 360 dinâmicos. Apesar de a gente ter mostrado diversos métodos de interpolação de imagem, continua sendo uma coisa muito desafiante tornar esse conteúdo convincente, né? E a síntese de vídeos e imagens 360 com GANs, que precisa de uma qualidade melhor. Análise de funcionalidade de cena centrada no ser humano e a interação inteligente sem contato. Aqui a gente tem a referência, esse aqui é o artigo, vocês podem ver todos os artigos que eles utilizaram lá e todas as referências podem usar dos artigos lá. E é isso, muito obrigado e até mais.